Estamos de volta com o programa Meio de Campo, em clima de Copa do Mundo. Hoje recebendo aqui o colombiano Juan, falar um pouquinho pra gente sobre como que os colombianos, como que é o amor dos colombianos pelo futebol. A gente falou sobre a seleção colombiana, sobre jogadores aí da história. E agora eu quero e recebendo também o Leonardo Caporalini. Ele é brasileiro mesmo, ele é igual nós, né? Ele é daqui. E eu quero saber, né, recentemente aí no período recente, eu acho que o Brasil e Colômbia estiveram fortemente conectados pela questão da tragédia da Chapecoense, né, que iria fazer a final da Sul-Americana com o Atlético Nacional. E assim, o que os colombianos fizeram de homenagem para a Chape, eu acho que ganhou para sempre a simpatia de todos os brasileiros. Eu me sinto assim, grande parte das pessoas que eu converso também pensa isso. A Colômbia acabou sendo, de certa maneira, adotada, não digo adotada, mas todo mundo, no geral, torce acabou torcendo mais para a Colômbia por conta disso. Como que você lá na Colômbia, Juan, viu essa situação e a reação dos próprios colombianos, assim, né? O pessoal ficou meio, nossa, que coisa, meio chateado. Então primeiramente foi uma coisa tipo que muito triste, né? Ninguém esperava aquele tipo de acidente que ia acontecer lá. Mas os colombianos, de certa forma, deram uma ajuda para eles, brindaram tudo que eles precisavam. Tipo, desafortunadamente ninguém quase sobreviveu, acho que umas 2 pessoas, né? 5 pessoas. 5 pessoas. Mas foi tipo uma coisa muito ruim para o Brasil e para a Colômbia também, porque lá a gente também sofreu o acidente do Chapecoense. Foi uma homenagem, né, Léo? Acho que uma das coisas mais bonitas que a gente que gosta de futebol já viu, né? Quando o estádio inteiro do Atlético Nacional ficou lotado aí, no horário que seria o jogo, né? E fez uma homenagem. E eu acabei não perguntando, Rua, qual cidade que você é lá da Colômbia e qual time colombiano que você torce também. Beleza. Minha cidade natal chama Soatá, fica no estado de Boyacá, no norte da Colômbia. Uma região muito fria, tanto que tem montanhas nevadas, né? É conhecido por isso. E meu time, eu sou de Milionários, na Colômbia. Milionários? Enfrentou o Palmeiras, estava no grupo do Corinthians esse ano na Libertadores. Os Embarradores, chama. Os Embarradores. Embarradores? Embarradores. Quais são as equipes mais tradicionais, lá mais fortes do campeonato colombiano? As torcidas mais grandes da história. Primeiramente o América de Cali, que tem a torcida mais grande da Colômbia. Inclusive, é muito grande. Sofreu muito de uns tempos pra cá, né? Porque eles ficaram na seleção de base. Você falou de Cali, eu dei risada aqui que eu lembrei do Deportivo. Por que será? O Deportivo Cali? Libertadores do Palmeiras. Mas beleza, continua, Juan. Tem o Atlético Nacional, os Verdolagas, chamavam antigamente, chamavam. Tem o Santa Fe, de Bogotá. Tem o meu time mesmo, Milionários. Tem Cali Esportivo Forte também. O Júnior Barranquilla é lá embaixo, né? O Júnior Barranquilla, né? ele tem história, né, pelo Valderrama e tudo assim, mas tá meio assim. E esses são os times fortes de lá. Beleza, aí conhecendo um pouco sobre o futebol colombiano aqui com o Juan. Fala um pouquinho agora de seleção brasileira. Como é que o colombiano vê a seleção brasileira? Então, na Colômbia... Os jogadores brasileiros no geral também. A Colômbia tem muito respeito pela seleção brasileira. Eu acho que sempre teve, tipo, falam lá, todo mundo gosta daqueles caras que foram grandes, tipo, o Ronaldinho Gaúcho. Tipo, todas as pessoas gostam muito. E atualmente também. As pessoas sempre têm, pelo futebol brasileiro, são muito fã lá, na Colômbia. Leonardo Caporalini, a seleção brasileira chegou às oitavas, vai jogar contra o México, nosso amigo Fernando. E aí? E agora? Primeiro, o que você achou da partida aí, da atuação contra a Sérvia? Se fosse para definir em uma palavra a partida do Brasil, segurança. Jogar com o resultado na mão, saber que o empate classificava o Brasil, e foi isso que o Tite fez. Sem se afobar, né? Não precisa. Quem tinha que jogar pelo resultado era a Sérvia, não era o Brasil. Então jogou tranquilo. Jogou de uma maneira não defensiva, mas de uma maneira que não deixava o time exposto de nenhuma maneira. Então, foi bem tranquila a classificação
jogadores que não são acostumados, ou pelo menos que não são designados a fazer os gols, o Paulinho e o Thiago Silva, conseguiram marcar. O Felipe Coutinho deu aquele passe espetacular para o Paulinho. Inclusive, tinha alguns jornais da Catalunha destacando justamente isso, né? Os blaugranos classificando o Brasil. O blaugrano é quem torce para o Barcelona na Espanha, os jogadores que jogam no Barcelona. Então, esse conjunto ataque-defesa, defesa-ataque, deu muito certo ontem no Brasil. E agora, enfim, pega uma seleção que eu acho que realmente pode trazer perigo para o Brasil, apesar do México ter tomado um pau da Suécia recentemente, tomou 3-0, mas é uma seleção que realmente pode trazer trabalho para o Brasil. Tem jogadores que estão jogando muito nessa Copa do Mundo, o Titiarito, o Lozano, que não vinha de boas participações no clube que ele joga. E é claro que a gente tem que destacar ele, né, Josiano? Destaco também Carlos Vela, né? O Vela também está jogando bem. Eu acho que ele foi ontem, na verdade, o pior jogador do México contra a Suécia. O pior porque ele perdeu muito gol. Mas ele é um cara que está ali para decidir. Inclusive, contra o Brasil, a gente lembra o que ele fez nas Olimpíadas de 2012. O técnico, que é o Osório. Osório, que colombiano, né? Que passou pelo São Paulo. E o colombiano. Todo mundo conhece. Você vê que todo mundo conhece o Osório? O Osório foi para lá, veio para cá. E para mim, o principal jogador do México que a gente tem que destacar é o cara que eu tenho medo, já jogou muito contra o Brasil, que é o Guilherme Ochoa. Que se pegar as partidas é o goleiro mexicano, né? É, exatamente. O Fernando é o Titiarito, né? Titiarito é o ídolo, né? Titiarito. Se pegar as partidas do Ochoa no Málaga, goleiro comum. Parece o Rogério Ceni quando jogava no São Paulo. Debaixo da trave, um goleiro comum. Mas é que nem o Rogério Ceni. Se fosse para bater falta, aí virava o melhor goleiro do mundo. E o Ochoa também tem isso. O Ochoa, quando joga em Copa do Mundo, vira o melhor goleiro do mundo. Tanto que, na minha opinião, é o melhor goleiro da Copa. Então, assim, como é com o Rogério Ceni, na minha opinião, o Josiano até ficou meio assim, receoso no que eu comentei. Quando é para decidir, decide. Em competições importantes, decide. E o Ochoa agora, para mim, o melhor jogador do México na Copa. O que eu acho? Eu acho que o México vai jogar para levar o jogo para os pênaltis. É o que eu acho. Lógico, com a possibilidade de tentar fazer um gol de contra-ataque, alguma coisa assim. Acho que o torcedor do México não contava com a derrota do jeito que foi para a Suécia, porque aquela derrota, além de ficou todo o drama de poder ficar fora, né, da classificação, até o último segundo ali ficar aquela tensão, mas expôs a defesa, acabou levando aí os 3 gols que até então não tinha tomado, a defesa estava muito sólida do México e o ataque não fez. E o ataque que tinha sido... Então, assim, tem que ver como é que o time do México vai reagir a isso daí. Eu acho que vai tentar aplicar uma postura semelhante ao que foi o jogo contra a Alemanha. E para o Brasil, eu acho que o Brasil, recentemente, amistosos e até na fase de grupos, tirando o jogo da Sérvia, está tendo mais dificuldade contra equipes europeias do que contra equipes latinas. A seleção brasileira com o Tite voou nas eliminatórias sul-americanas, e eu acho que vai ser um jogo mais franco na parte ofensiva do Brasil. O Brasil acho que vai ter mais chance de finalizar. E aí é a questão do Ochoa, né? Que o Ochoa a gente já viu na Copa do Brasil como é que é. Na Copa do Brasil. Que é isso? Ótimo. Pegou tudo e o México tem um ataque perigoso. Vai ser um jogo legal. Eu acho que vai ser uma partida boa para assistir e segura o coração aí que o México que busca passar das oitavas, né? O México que vem chegando nas oitavas e para por aí. Vem chegando nas oitavas e para por aí. Não vamos comentar nada da Alemanha, não? Ô, Rua, você gostou da eliminação da Alemanha ou você é daqueles que falam, não, a Copa do Mundo perde? Eu acho que os colombianos, de certa forma, eles não gostaram, porque, tipo, eles, na Copa passada, o jogo contra a Alemanha, contra o Brasil, quando o Brasil foi para a semifinal, a Colômbia, lógico que estava torcendo para a Alemanha, né? Então... mas eu acho que foi bom também. Todo mundo estava torcendo para a Alemanha no jogo contra o Brasil. Todo mundo estava torcendo para a Alemanha. Aqui no Brasil não pode falar disso aí. Aqui o pessoal fica meio triste. Fica triste. Não, brincadeira. Passou já. Passou. Esqueça. É difícil falar de 7-1, né? A gente nunca esquece, mas... Vocês não esquecem. Mas futebol é ciclo, né? E aí, Josiano, uma pergunta. Fala aí, Léo. É pior ser eliminado pela Coreia do Sul na primeira fase de uma Copa do Mundo ou tomar de 7 dentro de casa numa semifinal? Eu acho que, de certa forma, para a Alemanha foi um 7-1 também, viu? Ficar 4 anos amargando isso, né? Você chegar na Copa Campeã do Mundo e organizado, manteve a estrutura, manteve o trabalho e, de repente, México, pancada. Suécia veio
e no último segundinho você ganha e respira e dá a impressão que vai. Aí depois vem a Coreia do Sul, ninguém apostava na Coreia do Sul. Acho que nem o torcedor mais fanático da Coreia do Sul achava que ia ganhar da Alemanha. Não. E para a Coreia do Sul, a Coreia do Sul foi um título mundial. E tem foi eliminada, mas ele ganhando da campeã mundial. Eu acho que tem aquela questão não é o 7-1, mas doeu, viu? A Coreia do Sul tem a questão também do exército militar lá, que eles vão ter que convocar os jogadores também. E os jogadores, assim, há uma possibilidade, inclusive, depois dessa vitória, de pouparem os jogadores da Coreia do Sul de passarem esses 21 meses. Que muita são gente tá heróis nacionais. Viraram heróis nacionais, heróis brasileiros. Principalmente o goleirinho lá, o K-pop. Nossa, jogou muito. Esse tem que ser beatificado, olha, porque jogou muito. Foi eleito o jogador da partida. Sim. Pela a marca de cerveja lá. Bom, beleza, está encerrando o programa já. Eu peguei aqui os cruzamentos, mas como a gente, repito, esse programa gravado antes da gente saber as definições do grupo G e H da Copa do Mundo. Então, para ter uma ideia, ser bem preciso para você estar acompanhando, a gente está gravando esse programa segunda-feira, 10h20 da manhã. Antecedendo a partida da Colômbia contra o Senegal. O Juan deve estar daquele jeito já, né, da expectativa para que a Colômbia vença e siga. A gente não sabe o resultado, você que está assistindo o programa já sabe o resultado, a gente não sabe ainda, mas aqui, a minha torcida para a Colômbia, eu espero que o futebol colombiano cresça. Jogadores colombianos, eu falo pelo Palmeiras, né, por ser torcedor do Palmeiras, deram muito orgulho para o Palmeiras, muitas alegrias. E a gente, acho que é um país irmão do Brasil, assim como o México também, né? São países que acho que tem do Fernando, e tem uma ligação muito forte. Juan, obrigado pela presença. Fica à vontade, se quiser deixar um recado aí. Obrigado. Até mandar um alô pessoal lá da Colômbia, eles assistem o meio de campo, viu? Já recebi mensagem de lá já. Então eu queria cumprimentar todos os colombianos, que acho que depois vão me ver. E convidar vocês para assistir o jogo Colômbia-Senegal. 11 horas agora. Vamos fazer força para ganhar e passar nas oitavas, né? Se fosse para arriscar um placar, o quê? Como que fala? Falaram um placar. Um placar para esse jogo. Placar na do tua jogo. opinião, qual que Resultado seria? do jogo. Resultado. Eu vou por um 2-1. 2-1. Olha só. Poderia ser. 2-1 ganhando a Colômbia, né? Obviamente. Lógico. Beleza, obrigado. Obrigado também ao Fernando, o mexicano está aqui com a gente. E Léo Caporalini, também fica à vontade, Léo, deixa seu recado. Valeu mais uma vez pelo convite, Josiano. E a gente espera que agora a seleção brasileira engate na Copa do Mundo, consiga passar bem pelos resultados. O nosso chaveamento é difícil. O Brasil vai pegar seleções muito complicadas daqui para frente. O México é uma seleção complicada, pode pegar Bélgica, Inglaterra. Então, tem que acalmar muito. Agora começou a Copa do Mundo de verdade, né, Josiano? A gente não pode se iludir muito com essa primeira fase. Valeu também pelo Juan, por estar vindo aqui, prestigiando o programa. E assim, a gente torce muito pela Colômbia. Meu palpite, 2-0 Colômbia. Eu acho que vai ser um jogo difícil, 2-1 também. Também fico, porque o Senegal é bom, viu? Então, Senegal é bom, tem Sadio Mané. O time tá forte. Vamos torcer. Mas beleza, obrigado novamente, Juan, Léo, toda a equipe do programa Meio de Campo, você que acompanhou, você pode rever esse e outros programas no Facebook da TV Unifev e ficar ligado aí no esporte de Votuporanga e região. Tchau, tchau.